Bom dia, eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você Isaías 43, a partir do versículo 18, a palavra diz assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, o que Deus usou aqui, o profeta Isaías para falar que nós precisamos estar preparados para um renovo, para viver algo novo, para viver o plano, o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós devemos estar preparados, porque Deus ele tem planos, promessas para cada um de nós. E quando ele diz aqui, esqueçam o que se foi, é para esquecermos o nosso passado, as coisas que nos feriram, porque ao olharmos para trás, nós conseguimos ver tantas coisas, que nós já vivenciamos no decorrer da nossa vida, quantas vitórias, quantas conquistas nós já alcançamos, mas também nós vemos, um passado de erros e falhas, decepções, e todas essas feridas do passado, por mais que já tenham sido curadas, deixaram cicatrizes em nós, a tal ponto que não nos permitem esquecer desse passado amargo. Então, cada vez que as pessoas olham para aquela cicatriz, elas lembram. E Satanás faz com que elas lembrem as amarguras, as decepções, as coisas que as feriram, mas nós precisamos esquecer o que se foi. Não vivam o passado, como Deus fala através do profeta aqui. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Então Deus, Ele sempre faz o algo novo. Ele tem algo para acrescentar na nossa vida, mas nós precisamos estar dispostos a viver o propósito. Se nós formos analisar a história de Isabel e Zacarias, que foram os pais de João Batista, os antecessores de Jesus, que através deles João Batista foi gerado, Isabel já tinha 60 anos, Zacarias também era um homem de idade avançada, ele era um sacerdote, e eles não achavam que aquilo seria possível. Tanto que o Zacarias, quando soube, que a esposa seria mãe, ele não acreditou, ele ficou mudo até o dia do nascimento de João Batista. Depois ele abriu a boca para falar, para dizer qual era o nome que Deus havia dado para o menino. Eles não foram pessoas que disseram, eu quero ser o pai do antecessor que vai vir para pregar, para falar, para anunciar a vinda de Cristo. Mas eles foram pessoas que estavam dispostas e viveram o propósito de Deus. E João Batista veio, pregou, anunciou o evangelho de arrependimento. Ele pregou o arrependimento, batizou muitas pessoas, levou pessoas a se arrependerem dos seus pecados, dos seus erros, e ele disse que aquele que viria após ele, ele não era digno de nem desatar as suas sandálias, e que ele batizaria com fogo. Então, para você ver a importância do que João Batista fez, E seus pais viveram esse propósito que Deus tinha para a vida deles, assim como João.
João Batista viveu o propósito de Deus aqui. Anunciou a vinda do Messias, pregou o arrependimento para as pessoas, cumpriu o seu chamado. E nós também fomos chamados para viver uma vida plena, uma vida em abundância. Esqueça o que passou. Reconheça que Deus está fazendo sempre algo novo por nós, na nossa vida. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, para Deus nada é impossível. No riacho, Ele abre um ermo. No deserto, Ele abre um caminho. Quando aquele povo chegou diante do Mar Vermelho, eles não viam ali para onde ir, que direção seguir. E Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Quando Moisés, tocou as águas, o mar se abriu. O povo passou com os pés enxutos. Quando todos passaram, Deus fez com que o mar voltasse à sua normalidade, e todos os egípcios que vinham atrás morreram afogados. E é fatos históricos, diz que no fundo do Mar Vermelho tem carruagens, armaduras, muitas coisas foram encontradas no fundo do mar. Então, para você ver que a história é real, que Deus faz o mar se abrir, que a gente não pode estar temendo, cada vez mais destruição, paralisação, e muitas vezes nós ficamos paralisados, nós não avançamos em direção ao amanhã e passamos a levar uma vida sem propósito, por não vermos um horizonte à nossa frente. O Senhor está dizendo que está conosco em todos os momentos, seja no deserto, seja no vale, aonde quer que você esteja, Deus está contigo. Quando você estiver passando por uma situação difícil, Deus está contigo para abrir um caminho, para te dar uma direção, para segurar na tua mão, para te pegar no colo e dizer: vamos lá que eu estou aqui. Nós só precisamos confiar, crer que com Ele tudo é possível. O plano de salvação dele para o homem foi um ato de amor. Desde o início, o homem faz escolhas erradas e se afasta de Deus. Mas em Jesus, esse plano foi reprogramado de volta ao início. Há um relacionamento 100% com Deus. Quantas vezes você mesmo usou desculpas para não buscar, para não orar, para não entrar numa igreja, para não ouvir uma palavra? Desculpas. Pessoas dão desculpas quando elas não querem mudar, quando elas querem continuar na mesmice, vivendo no passado, se vitimizando, sofrendo, olhando para trás e vendo um passado de derrota, de tristezas. Mas você tem que olhar para frente. Você precisa olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não podemos desviar os nossos olhos dele. Precisamos prosseguir para o alvo, como Paulo disse. Se nós desviarmos os nossos olhos do alvo, se olharmos para a direita e para a esquerda, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não podemos ficar olhando para as falhas do homem, para a falha do pastor, da pastora, dos irmãos, dos obreiros, dos diáconos. Não. Nós precisamos olhar para Jesus. Ele sim é perfeito, é santo. Nós buscamos sim, porque a palavra diz que nós devemos ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ter sim uma vida de santidade, de amor,
de comunhão e viver longe dessas coisas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não podemos viver entristecidos por coisas que passaram, por coisas que perdemos, por frustrações, escolhas erradas, mas devemos viver hoje, estar preparado para o renovo, para viver o algo novo, a transformação, o melhor que Deus tem para nós. E Ele fará novas todas as coisas. Por isso, siga em frente, porque a partir de agora, você olhará para trás e no lugar de escombros, você verá um caminho, o qual você pavimentará para um futuro glorioso no Senhor. Nós acabamos de começar um novo ano e isso quer dizer que você tem a chance de recomeçar algo que tenha deixado para trás e que pode ser revisto. Uma nova estação iniciará na sua vida. Se for preciso, peça perdão, perdoe-se e continue em direção ao cumprimento das promessas de Deus. O futuro é promissor e Deus está apontando para lá. Perdoe-se. Não viva mais se culpando de uma escolha errada que você fez, que de repente prejudicou toda a tua família. Mas não fique se culpando por isso. Com a ajuda de Deus, você vai sair desta situação e deste lugar. Pare de olhar para o que passou, para aquilo que você perdeu, para aquilo que ficou para trás, mas olhe para o alvo. Prossiga para o teu propósito, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Viva o teu propósito, como João Batista, como Jesus, como Maria, que disse, eis-me aqui, né? E foi a serva usada por Deus para ser a mãe de Jesus aqui na terra. Então, olha o que Deus faz. Ela era uma menina. Naquela época, as meninas com 12, 13 anos ali, elas já estavam se preparando para casar. Eram praticamente umas crianças, né? Estavam na adolescência, entrando na adolescência. Então, imagina, Maria era uma menina e foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Depois ela se casou, teve outros filhos e filhas. O propósito de Deus se cumpriu na vida dela, na vida de José, na vida dos irmãos, né, que Jesus teve aqui. Então, para você ver que para cada um Deus tem um propósito. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, um dos maiores perseguidores da igreja, do povo de Deus. Mas quando ele teve um encontro real com Cristo, ele teve o seu nome mudado, sua identidade era outra. Ele passou de perseguidor para ser perseguido por causa do Evangelho. E Paulo pregou, sofreu muitos açoites, ficou muito em prisões, mas ele dizia que ele levava no corpo as marcas de Cristo e que para ele morrer seria lucro, porque ele sabia para onde ele iria. Então nós precisamos ter esta certeza, esta convicção. Jesus disse que aqui nós teríamos aflições, mas que precisaríamos ter o bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se Jesus não tivesse o bom ânimo, ele poderia ter chutado o balde, como a gente diz, né? Eu não vou morrer por essa gente, esse povo não merece. Mas não. Jesus veio com o seu coração cheio de amor, morreu por mim e por você, levou a minha culpa, a tua culpa, a minha dor, a sua dor, o meu pecado, o seu pecado. Você já pensou nisso? Ele levou tudo sobre si.
para que hoje nós tivéssemos uma vida plena, abundante. E por isso nós precisamos olhar para a cruz. Precisamos perdoar, nos perdoar e viver uma vida nova. Se preparar para o renovo, para viver o algo novo. Saia da mesmice, daquele que te prende, da tua zona de conforto. Viva o propósito. Siga na direção. Viva o que Deus tem para você. Não viva de migalhas, não viva do passado, mas viva o melhor. A palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Então é a nossa escolha. Se eu quiser e se eu ouvir. Então eu vou comer e vou beber o melhor. Mas eu tenho que querer escutar a voz de Deus e ser guiada pelo Espírito de Deus. Ser dirigida por Deus, viver o seu plano, viver o seu propósito todos os dias. Então, reflita nesta palavra. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então reflita nesta palavra de Isaías 43. A fé, ela é como uma semente. Quando ela é plantada, ela germina o extraordinário. Então, se você quer viver o extraordinário de Deus, creia. Creia. E você vai viver o algo novo. Saia da tua zona de conforto. Saia do teu passado. Afogue ele lá no mar do esquecimento, assim como Deus afogou os nossos pecados lá e não tornou mais a pescar. Então não pesque você. Não fique pescando no mar lá, Deus nem lembra o que você fez. Quando você se arrependeu de coração, quando você pediu perdão para Ele, quando você aceitou Jesus, quando você desceu as águas do batismo, você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, então viva esse novo. Viva esse renovo na tua vida. Esse novo ano está começando e você tem mais 11 meses pela frente. É bastante tempo para você viver os propósitos, viver as promessas e ver elas se cumprindo na tua vida. Mas esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Deus diz aqui para nós. Então, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ele já está surgindo. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Você só vai conseguir reconhecer quando você se desprender de todas as amarras. A venda sair dos teus olhos. Aí você vai ver o impossível se tornar possível. Você vai ver Deus abrir um caminho no mar, um caminho no deserto. Você vai ver Deus fazer o deserto florescer. Você vai ver Deus trabalhando em teu favor. Então reflita nesta palavra, medite nela, leia o capítulo, reflita nos versículos 18 e 19 de Isaías 43. Reflita neles. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas frutifiquem, que elas deem frutos aonde o Senhor as plantar, que o Senhor as direcione, que elas venham viver o propósito, o plano,
o melhor que o Senhor tem para suas vidas. Que elas sejam verdadeiramente abençoadas, que elas vivam o propósito do Senhor neste novo ano e que o Senhor abra um caminho para ela, no meio do deserto, no meio do mar, que ela veja a tua mão de poder operando sobre a vida dela. Esta é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandiosamente.